Bom, agora vamos fazer alguns exemplos para que a gente consiga fixar melhor, né, a regra da mão direita. Então, para isso, as figuras representam três situações em que uma partícula de carga positiva passa pelo ponto P de um campo magnético, onde o vetor campo magnético é perpendicular à velocidade dessa partícula. Represente graficamente o vetor força magnética, né, da força exercida sobre a partícula em cada caso. Então vamos considerar que aqui só atua força magnética. Então, para isso, para a gente determinar graficamente o sentido e a direção do vetor força magnética, devemos utilizar a regra da mão direita. Colocar o polegar no sentido da velocidade, os outros dedos no sentido do campo magnético. Para onde estiver apontando a palma da mão será a força, né? Já que temos carga positiva. Se for carga negativa, é sentido oposto. Então vamos lá. Olha só, vou colocar aqui minha mão direita. Ó. Aqui está o polegar no sentido do vetor velocidade. Aqui está ó, a representação do vetor campo magnético saindo, já que eu estou vendo aqui a pontinha aqui, ó, da flecha saindo. A palma da mão vai estar apontando para baixo. Então, se a palma da mão está apontando para baixo, significa dizer então que a força magnética será para baixo nessa primeira situação. Na segunda situação, a gente vai colocar aqui a mão direita, mais uma vez, ó, aqui no sentido da velocidade, o polegar. Agora, o campo magnético, estou vendo o xizinho aqui, ó, é como se a flecha estivesse entrando no plano do papel. Então, está entrando. A palma da mão está direcionada para cima. Por ser uma carga positiva, a força magnética também será para cima. Terceira situação. Aqui está minha mão, né? Mais uma vez, ó. Polegar no sentido da velocidade, os outros dedos no sentido do campo magnético, e assim a palma da mão está aqui, ó, vindo de encontro ao meu rosto, né? Saindo da tela. Então, para a gente representar dessa maneira, eu coloco a ponta da flecha como aí representando, né, o sentido e a direção da força magnética nos três casos que foi colocado aí para a gente. Vamos agora para o exemplo 2. A figura abaixo representa uma situação em que a partícula de carga positiva passa pelo ponto P de um campo magnético, onde o vetor campo magnético B é perpendicular à velocidade dessa partícula. Determina o módulo da força, né, no caso magnética, sendo que a carga vale 5 vezes 10 a menos 8 coulombs. Ela passa com velocidade de 100 metros por segundo e nessa região existe o campo magnético de 4,8 vezes 10 a menos 2 Tesla. Então, para a gente determinar apenas o módulo da força magnética, é só pegar Q, V, B, seno de θ, onde θ é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Então, se a gente observar, o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético corresponde a 90 graus. Isso quer dizer, né, então, que seno de 90 graus vale 1. Para o caso onde o campo magnético é perpendicular à velocidade, a equação fica simplificada, né, por QVB. Se a gente substitui os valores, o módulo da carga positiva, 5 vezes 10 a menos 8, a velocidade 100 metros por segundo, eu vou colocar em potência de 10 ao quadrado, vezes 4,8, vezes 10 a menos 2 Tesla de campo magnético. Então, essa força magnética, o seu módulo será igual a... Eu posso cortar ó, este com este, ó, 10 a menos 2 com 10 a mais 2, vai dar 10 elevado a zero, que é 1. Então, vai ficar 5 vezes 4,8, vai dar igual a 24. 24
vezes 10 a menos 8 newton. Ou, se preferir, né, se preferir não, colocando em notação científica, a vírgula ela vai andar uma casa aqui para esquerda, então vou elevar, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 7 newton, como sendo a resposta, onde levará em conta o módulo da força magnética que essa carga está sujeita. Bom, agora vamos continuar falando sobre força magnética sobre cargas elétricas. Então, para isso, vamos colocar, a gente já sabe que se abandonar uma carga elétrica, ou seja, velocidade igual a zero, essa carga não vai ficar sujeita a uma força magnética, mas aí, nesse caso, vamos colocar essa cargazinha positiva viajando aqui, ó, com uma certa velocidade ao longo das linhas do campo magnético aqui em vermelho. Então, para determinar o módulo da força magnética, a gente pega o módulo da carga, módulo da velocidade, vezes o seno, ou vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Neste caso, né, o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético será nulo, porque a gente não terá, né, eles são tão paralelos, então não terá ângulo entre eles. Então, quando a gente substituir o seno de θ, o θ como sendo zero, todo valor, né, cujo seno, o seno de 0 graus corresponde a zero. Então, quando a gente colocar zero aqui como sendo o seno de θ, né, ó, dando isso daqui igual a zero, tudo que estiver multiplicando vai dar também igual a zero, né? Então, se estiver multiplicando aqui, vai dar tudo igual a zero. Então, isso significa dizer que a força magnética sobre a partícula também será igual a zero. Ou seja, se não existe força atuando sobre a partícula, ela vai permanecer sempre com a mesma velocidade ao longo do movimento dentro do campo magnético, ou seja, a aceleração igual a zero. Então, isso daí trata-se de um movimento chamado de movimento retilíneo uniforme. Ou seja, nesse movimento a partícula estará viajando dentro do campo magnético, né, a partícula carregada, mas sem mudar a velocidade, porque ela está viajando na mesma direção e sentido, né, do campo magnético. Bom, vamos para mais outro caso. Nesse caso agora, eu vou colocar uma partícula em movimento, já que a gente já sabe que se a partícula tiver com velocidade igual a zero, não vai ter força magnética sobre ela, perpendicular ao campo magnético. Então, para a gente saber o sentido e a direção da força magnética, devemos utilizar a regra da mão direita. Então, coloquei aqui minha mão direita, o polegar no sentido da velocidade e os outros dedos entrando aí, né, a flechinha do campo magnético entrando aqui, ó. E aí a gente observa que entre o campo magnético e a velocidade vai haver um ângulo de 90 graus. Então, para o caso onde a força magnética é igual a 90, ou para o caso onde o seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o campo magnético é igual a 0 graus, né? Para o caso igual a 0 graus, não, desculpa. Então, para o caso onde o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é 90 graus, a gente vai ter que o seno de 90 graus será igual a 1 e o valor do módulo da força magnética pode ser simplificado apenas pelo módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, uma vez que o seno de 90 é igual a 1. Então, se a gente está observando aí a palma da mão direcionada para a esquerda, vai ser para onde está apontando a força magnética. Então, ó, força magnética está apontando para a esquerda. Isso faz com que a carga ela seja desviada assim, ó, fazendo aqui uma curvazinha aqui para a esquerda.
Então, quando a carga chegar aqui, ó, a ser desviada aqui para a esquerda, eu vou pegar outro ponto aqui, ó. Desviou aqui para a esquerda, chegou aqui em cima. Vetor velocidade, ó, está para a esquerda. E vou usar a regra da mão direita mais uma vez, ó. Polegar para a esquerda, os dedos entrando no plano aí da tela, palma da mão está para baixo. Então, a força magnética será para baixo. E, nesse caso, a carguinha vai ser desviada aqui, ó, para baixo. Então, ela vai vir para esse outro ponto. Aqui está o vetor velocidade. Vou direcionar aí, ó, o polegar no sentido do vetor velocidade. Os dedos entrando, já que o campo magnético está entrando. E a gente vai observar uma força magnética agora para a direita. Então, observe, né, que essa força magnética vai desviar essa carga positiva para baixo, aqui, ó, para baixo e aqui para a direita. De maneira que a gente vai obter uma trajetória circular para esse tipo de caso, né, quando a partícula está sendo lançada no campo magnético com uma certa velocidade perpendicular ao campo magnético, ela vai descrever um movimento circular. De maneira que em todo movimento circular, se a velocidade, como nesse caso, for constante, em módulo, né, tiver um módulo constante, a gente terá um movimento circular uniforme. Ou seja, a força resultante ela é chamada de força resultante centrípeta e ela terá, né, a mesma orientação da força magnética, descrevendo assim um movimento circular uniforme, né? Algo semelhante ao que acontece nessa animação aqui, ó. Ela está viajando aqui, ó. A gente tem uma partícula onde o vetor velocidade aqui, ó, é perpendicular ao vetor campo magnético. Então, o fato dele ser perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, faz com que essa partícula no interior desse campo magnético descreva um movimento circular e uniforme para o caso onde a velocidade for mantida constante. Bom, agora a velocidade com que a partícula é lançada, ela é oblíqua, né? Ou seja, admite uma velocidade paralela ao campo magnético e admite uma velocidade perpendicular ao campo magnético. A componente paralela ao campo magnético, né? Aqui essa de baixo que a gente está chamando de Vx, como a gente já viu, ela não se altera, o valor da velocidade não se altera, pois o campo magnético não influencia no movimento na mesma direção, fazendo com que sua velocidade aumente. Porém, na direção perpendicular ao campo magnético, a gente já viu que vamos ter um movimento circular e uniforme. Então, o que é que a gente vai obter? A gente vai ter essa partícula se movendo para frente e ela girando, né, ao longo do eixo Y. Então, a gente vai ter um movimento circular ao longo do plano aí do eixo Y e se movendo para frente ao longo do eixo X. Então, a gente vai ter um movimento espiralado, né, um movimento que é chamado de movimento helicoidal uniforme. Tá? Então, quando a partícula é lançada obliquamente em um campo magnético, a gente vai ter um movimento espiralado, né? Um movimento helicoidal uniforme. Onde é que a gente observa isso? Em um fenômeno, né, chamado de aurora. Então, a superfície, né, a atmosfera terrestre, ou o planeta Terra, como a gente já sabe, ele é protegido por um campo magnético, onde esse campo magnético sai do norte, do sul geográfico, em direção ao norte geográfico, lá onde se encontra o sul magnético, como a gente já viu, tá certo? Beleza. Então, além das ondas eletromagnéticas, a atmosfera terrestre ela recebe do Sol partículas dotadas de carga elétrica, que são denominadas de vento solar.
havendo a predominância de elétrons. Esses elétrons interagem, quando chega próximo à superfície da Terra, com o campo magnético dela, dirigindo-se para o polo com movimento espiralado, né? Ela chega aqui, ó, e vai ser direcionado para os polos do planeta. Então, o que acontece aproximadamente com os dois de muitos elétrons que chegam do Sol vai ser o que a gente está representando nessa figura aqui, ó. Esses elétrons, tá? Eles excitam o oxigênio que existe na atmosfera da Terra e produz uma cor, mais ou menos, né, uma luz azul esverdeado, né? Agora, e com o caso, né, quando se excita o nitrogênio, ele produz uma luz mais avermelhada. Então, nas proximidades dos polos, isso dá origem a espetaculares colorações no céu, que são denominadas de aurora boreais, quando acontece no hemisfério norte, e austrais, quando acontece no hemisfério sul. Esse fenômeno é mais frequente e mais intenso nas épocas em que aumenta a atividade solar. Por isso acentua-se o vento solar, ou seja, mais partículas, mais elétrons estão sendo enviados e aí chocam-se mais, né, com a superfície da atmosfera. Então, os elétrons do vento solar também excitam outros gases, entretanto, a porcentagem desses gases é menor, né? Isso daí não contribui significativamente para a gente mudar a coloração visual desse efeito, tá? Então, aí uma aplicação de partículas que chegam do Sol, carregadas, elas penetram na região do campo magnético terrestre e produz essa coloração.